Bom, eu sou Cláudia Alexandre, sou jornalista, sou radialista, sou doutora em ciência da religião, escrevi alguns livros e um desses livros é esse aqui, né? Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum, do Candomblé da Vai-Vai. É a minha inserção no espaço acadêmico. Fui assessora de comunicação e com muito orgulho da União das Escolas de Samba Paulistanas, da UESP, na gestão da Edileia dos Santos. Fui assessora de comunicação do Museu Afro Brasil. Fui assessora especial da Fundação Cultural Palmares, no momento em que o Brasil foi a Durban reconhecer que aqui é uma nação racista e que a gente tem aí uma grande luta pela frente. Então, essa sou eu. Eu escrevi um livro em 2004, também sobre a Vai-Vai. Foi o primeiro projeto meu literário, né, que eu me vi escrevendo um livro. Em 2004, ele era um projeto do Tobias da Vai-Vai e ele era um presente, era um livro de arte para os 70 anos da Escola de Samba Vai-Vai. Como eu sou repórter, trabalho com carnaval há muito tempo e tenho muita amizade, muita familiaridade com aquela família da Escola de Samba Vai-Vai, com a história da Escola de Samba Vai-Vai, por uma identidade mesmo, porque eu amo todas as escolas e isso não é vazio, porque eu aprendi a falar de carnaval e a me ver uma mulher negra num universo negro, escrevendo sobre escolas de samba, como jornalista, né? E aí eu tive esse convite do Tobias para coordenar a parte editorial de um livro que comemorasse 70 anos da escola. Foi um livro de arte, um livro que a gente produziu e entregou para a comunidade da Escola de Samba Vai-Vai. É uma raridade, quem tem, depois eu vou mandar uma foto para você mostrar para o pessoal da capa do livro. Mas foi o meu primeiro livro. Depois eu fui convidada pela Secretaria da Cultura da Baixada Santista de Santos para escrever a história do candomblé, na verdade de um babalorixá lá da Baixada, e descobri que as tradições de matrizes africanas, o candomblé, o primeiro terreiro de candomblé, nasceu ali na Baixada Santista. Então eu fiz esse segundo livro, foi lançado em 2006. E aí eu achava que eu era uma repórter escrevendo, né? E toquei a minha carreira como repórter, como jornalista, e sempre associada ao universo do carnaval, tanto que eu me tornei uma comentarista, narradora de desfile das escolas de samba. E aí eu vou para a academia. Eu sou formada em jornalismo, em comunicação social com opção em jornalismo, e depois de quase 20 anos de formada, eu falei, eu quero voltar para a academia, porque as questões raciais, elas estão num debate público muito importante, e eu queria inserir no debate tanto a questão da história e a importância do território negro das escolas de samba, quanto inserir nesse debate, como inserir não no sentido de que não havia discussão, mas me inserir, né, com mais propriedade, com o debate das escolas de samba, enquanto um território negro, de raízes, heranças do povo negro, contribuindo para a sociedade brasileira, quanto também dos terreiros, dos axés, dos cultos às divindades de matrizes africanas. E aí eu volto para a academia. E aí em 2012 eu faço uma especialização em ciência da religião, falando dessa ligação. Aí eu já vou e uno tudo, eu falo, eu quero falar dos territórios dos axés e dos territórios das escolas de samba. Como é que eu faço, qual é a disciplina, qual é a universidade. Aí me indicaram a ciência da religião, porque eu também sou da religião. E aí eu falei, então é possível. E aí eu encontro exatamente o que eu queria escrever, exatamente o que eu queria estudar na Escola de Samba Vai-Vai. E aí eu faço primeiro a especialização, após, fico apaixonada, daí vou para o mestrado, e é no mestrado que eu aprofundo a minha investigação científica na Escola de Samba Vai-Vai, defendo a dissertação e na sequência vem o livro. E aí surge esse livro, Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum,
no candomblé da Escola de Samba Vai-Vai. E aí é um livro que saiu pela editora Luanda e pela editora Griot, e é um livro de dissertação. Então é um livro que ele tem um viés acadêmico, que a editora pediu que eu deixasse, e aí uma história mais próxima, né, que a gente chama de etnografia, né, porque a gente está no espaço onde as coisas acontecem, e aí eu mostro exatamente o que significa a devoção dessa escola de samba Vai-Vai a esses orixás e como é que os orixás se inserem no contexto do processo histórico das escolas de samba. Que ligação é essa? Aí eu revelo nessa escrita do livro, na pesquisa que eu defendi e na escrita do livro também. Aí aqui é o resultado da minha vivência, né? Então eu acho que muito da Cláudia, enquanto jornalista, enquanto uma mulher do axé, que vai para a comunicação e que se constrói a partir dessa história do povo negro e das manifestações festivas, das expressões culturais dos negros. Isso aí eu acho que é toda a minha vivência, né? Eu digo, eu nasci numa casa de bamba, eu nasci numa casa em que o samba e o axé fizeram com que a gente se tornasse mais forte para enfrentar um Brasil tão preconceituoso, tão racista, né? E principalmente com a mulher negra, né? Então tem muito a mulher negra aí falando. Os enredos afros, eles, numa escola de samba, é uma voz política do samba, né? De inserir uma história que é real do surgimento, da criação e do desenvolvimento do que significa um território de uma escola de samba, que ao longo do tempo ele foi se transformando. E por quê? Porque começaram a se aproximar outros interesses capitalistas em relação àquela manifestação. Inclusive, quando a gente vai discutir um branqueamento dessas expressões, a gente vai falar que a escola de samba ela se tornou SA, né? Ela se tornou luxo, ela se tornou um produto do mercado, da indústria cultural, distanciada da própria cultura, da criação de um povo. Então, esse discurso de que enredos afros eram enredos pobres, eram enredos com pouco recurso, é porque naquele momento enredos afros que apresentasse, por exemplo, uma estética a partir do que é produto mais natural, como por exemplo a palha, né? A palha que tanto é sagrada para a questão das tradições negro-africanas, ela aparece muito nos enredos afros e não é à toa, é um símbolo muito importante. Quando a gente vai dizer que o enredo afro é um enredo pobre, já é uma questão de um preconceito a partir de um tema, porque qualquer coisa pode ser tematizada no carnaval. E é muito importante que os símbolos relacionados às tradições negras sejam e continuem sendo retratados nos temas de carnaval, de desfiles de carnaval. Eu acho muito importante, inclusive, eu tenho recordação de enredos maravilhosos com temas afros e que retratam também os orixás. Acontece, inclusive eu falo no meu livro, que muitas pessoas olham esses símbolos relacionados a matrizes africanas no desfile de carnaval e esvaziam o sentido daquele símbolo estar passando com a escola, quando na verdade é para além da alegoria. Qualquer símbolo, inclusive a presença, e deve ser assim, a presença de símbolos ou sagrados ou simbolicamente uma história negra a partir de objetos, a partir de representações estéticas. Eu acho isso muito importante. Um enredo que a gente pode falar, assim, a Barroca Zona Sul fez enredos maravilhosos afros, a Mocidade Alegre, né? A escola de samba Vai-Vai, que é uma escola negra, é a escola de samba que menos na trajetória dela apresentou orixás nos enredos, apresentou temas afros, mas há uma representatividade tão grande naquela escola que eu acho que só a presença daquele pavilhão da escola de samba já te remete
a história do povo negro e do povo negro principalmente em São Paulo. No Rio de Janeiro, a escola de samba, por exemplo, Vila Isabel, ela levou Kizomba na década de 80 e era tão simbólico, e assim muitas escolas no Rio de Janeiro apresentaram temas afros, mas para mim marcou muito na década de 80. Nós estávamos na comemoração do centenário da abolição, quando a Vila Isabel leva um enredo que a gente vai dizer riquíssimo em história, podia não estar luxuoso, mas foi tão bem colocado e tão bem apresentado que Kizomba, uma festa da raça, pela Vila Isabel, que ela foi campeã, né? E outra coisa que foi simbólica, ela foi campeã com a presidência de uma mulher, né? Que era a Dona Russa. Mas, enfim, só para ilustrar o quanto eu acho que é falacioso, né, dizer que um enredo afro ele é um enredo pobre, como também cada vez mais a gente tem visto enredos cujo tema são orixás, são divindades africanas, seja bantos, seja iorubás, eles tomam esses enredos. E não só enredos afro falam sobre o nosso povo, outros enredos políticos, eu acho inclusive que cada vez mais esse território da escola de samba, ele se mostra um território político, porque sempre foi nas escolas de samba e muitos enredos foram usados não só para satirizar, mas também para levantar bandeiras sociais e políticas nos desfiles das escolas de samba. Bom, primeiro, quando a gente vai falar de racismo, a gente vai falar que o nosso Brasil, ele se constrói a partir de um período escravista, né? Nós somos uma sociedade que precisamos nos envergonhar de uma história ligada à escravidão negra, ao sequestro de homens e mulheres e crianças negras de África e também à escravização dos povos originários. Eu acho que a gente precisa se envergonhar disso e a gente precisa exaltar histórias que foram escondidas, que continuam no subterrâneo da história oficial do Brasil. Eu acho que primeiramente é isso. No segundo momento, esses temas, os temas como, por exemplo, religiosos, né, que é o meu estudo, quando a gente vê um orixá Oxóssi, uma exaltação a orixá Oxum, que foi o que a Vai-Vai homenageou, mãe menininha, cujo orixá era Oxum, logicamente trouxe todos os Oxuns, todos os orixás, mas ali a gente tinha a Oxum brilhando, né? E Pai Francisco de Oxum, que foi o pai de santo responsável nesses últimos anos pela parte dessa tradição religiosa na escola de samba Vai-Vai, e que me dá a entrevista para o livro, ele vai dizer que ali o território da escola de samba Vai-Vai é de Exu, também de Ogum, mas que naquele enredo eles deram passagem para que a Oxum brilhasse no tema do carnaval. Esse tema arrepia quando a gente vê uma escola passando e exaltando, porque na verdade é toda uma ancestralidade passando com a escola sendo exaltada, porque quando a gente vai falar de ancestralidade de escola de samba, a gente vai falar de uma herança negra. O que é o samba, o que são os batuques, o que são os tambores aqui na nossa sociedade brasileira? São heranças africanas. E por que arrepia? Porque eu sempre digo, um desfile de carnaval ele não é vazio, né? Nada que se refere às tradições negras de matrizes africanas, elas estão dissociadas, elas estão dispersas. Eu acho que em cada expressão de uma escola de samba, em cada toque de tambor, em cada giro de um pavilhão na escola de samba, é um pedaço de uma história perdida que a gente não conta, mas essa linguagem, né, lúdica, essa linguagem da ritualidade, que são valores negro-africanos, estão presentes nessas expressões. Então não é difícil a gente se arrepiar com alguns toques de bateria, porque muitos toques de bateria são alusivos aos toques de orixás, né? Aqui na escola de samba Vai-Vai, que o próprio Penteado me diz, está aqui no livro, o toque é um Ijexá, o Ijexá é o toque para a própria Oxum e também para Oxalá, né? E é um toque sagrado dos terreiros de candomblé,
dos afoxés. Eu digo que assim, há muita similaridade e ritualidade nesses territórios, dos axés, né, sagrados, dos candomblés, das umbandas, quimbandas e todas as denominações, e das escolas de samba, porque se preservam, né, se preservam traços dessa ancestralidade que ela é latente, né? Um tambor quando toca na avenida, um surdo quando toca na avenida, nada mais é do que uma referência ao toque sagrado trazido pelos negros africanos. Então, não é difícil a gente arrepiar. Geralmente quem tem muita sensibilidade percebe. Então, a questão da apropriação cultural do carnaval, ela vai nos remeter a várias reflexões, né? Exatamente, o que foi a história da fundação das escolas de samba, que é muito similar com a fundação dos primeiros terreiros de candomblé, né? A gente vai dizer que assim, o carnaval não é brasileiro, o carnaval é uma concepção europeia, que inclusive manteve distante elementos e corpos negros desde o início. Se a gente for remeter ao que era o carnaval era a festa da elite, né? Eram os coços, as batalhas de confete, né? As batalhas de flores, que não inseria nem os pobres e principalmente os negros. Como é que os negros entram nessas histórias festivas? Os negros entram na história festiva e possibilitam a criação de escolas de samba, de ajuntamentos e agrupamentos festivos com características identitárias negras, quando eles colocam suas expressões nas procissões religiosas. Então, é da inserção do negro nas festas religiosas da elite que o carnaval propriamente negro ele consegue se deslocar. Então, as primeiras procissões da igreja tinham também grupos de negros que levavam seus batuques, que dançavam e que cantavam. E a partir do final do século XXI é que a gente vai ver, primeiramente no Rio de Janeiro, né? Porque a escola de samba, a criação e invenção, o berço da escola de samba é o Rio de Janeiro. Do samba a gente pode até discutir, mas as primeiras organizações das escolas de samba surgem no Rio de Janeiro. E aquele modelo que surge ali, inclusive, ele surge atrelado às manifestações dos candomblés e das macumbas cariocas. As primeiras escolas de samba, elas foram formadas, acolhidas por babalorixás e ialorixás, por terreiros de macumba. O samba foi muito acolhido pelas tias baianas e uma delas, tia Seata, que está no centro de uma história inclusive minorizada, né? Porque a tia Seata tem grande importância como uma mulher de samba, uma mulher acolhedora de um primeiro movimento para o surgimento das escolas de samba, dos ranchos negros carnavalescos e também das reuniões para as macumbas, para os candomblés. Ela era uma mulher iniciada no candomblé e ela é a matriarca do samba, uma história que o próprio sambista pouco conta. Eu acho que a apropriação cultural relacionada ao assunto escola de samba está exatamente na questão da indústria do capital, né, da espetacularização, da mediatização. Eu acho que a apropriação, quando a gente vai falar das organizações carnavalescas, ela tem um estudo um pouco mais complexo do que a gente falar, olha, uma pessoa branca pintada de negro saindo no carnaval, pessoas que se fantasiam de índio no carnaval. Eu acho que há uma complexidade maior quando a gente vai falar de apropriação e escolas de samba, apropriação cultural e escolas de samba. É quando a gente vai falar não só da exploração, né, que coloca à margem aquele elemento que é tradicional, formador, que dá o traço de cultura, que é o elemento negro, para colocar algo que está padronizado, né, para o mercado. Isso é bem complexo. E é esse o olhar atento, esse é o debate, a discussão que a gente tem que fazer a partir agora do século XXI, é como a gente retoma esse sentido de cultura, sem essa coisa de, isso é saudosismo, tradição, não ficar falando de tradição, você se distancia da modernidade, não. Modernidade é uma coisa, respeitar e apagar uma tradição
e tradição no sentido de história, eu acho que é outro. Eu acho que a gente tem que falar, opa, peraí, lógico, tem a tecnologia, tem o avanço, fazer um carnaval bonito, gigantesco, isso tudo não pode ser usado para justificar que o elemento negro está afastado dessa tradição, para justificar que boa parte de uma comunidade de uma escola de samba não pertence a uma comunidade da escola de samba. Eu, quando comecei a cobrir carnaval, a primeira coisa que a gente falava, essa escola tem comunidade. A comunidade da Vai-Vai, a comunidade da Nenê, era muito bonito a gente falar que uma escola tinha comunidade, porque aquilo era realmente a força de identidade com uma cultura, com uma história. E tradição, a tradição ela pode modificar. Não existe essa coisa que a tradição é algo velho. Tradição ela pode acompanhar. O que você não pode é apagar uma história. Então eu acho que quando a gente vai falar de apropriação cultural, quando a gente vai falar de desfile das escolas de samba, é bem complexo e a gente precisa perceber, porque o que tem acontecido é um distanciamento cada vez maior da escola de samba, do seu sentido e significado para uma cultura e para uma história do Brasil, inclusive, para a história do negro no Brasil. Quando a gente vai falar que é possível sim, no carnaval, elementos dessa tradição serem representados, a gente não está dizendo que esses elementos, quando forem inseridos nos enredos, quando for inserido nessa festa, que é a festa da rua, do povo, ele não tem que ser cuidado, né? Então, quando a gente fala de uma representação de uma Oxum, que ela vem com os seios de fora, mas ela vem representando o que é realmente aquela tradição, ela precisa estar muito bem cuidada, né? Essa sensualidade, a orixá Oxum ela tem. Agora, a sexualidade, a exploração daquele corpo sexual associado a um símbolo que é sagrado para uma história, aí já é diferente, né? Então, assim, você observou, olha, um homem vestido de nanã. Pode um homem vestido de nanã? A gente precisa saber que representação é aquela, que representação precisa saber a história para você saber que geralmente há uma tradição oral que diz que nanã, que é a orixá mais velha, que é a grande Iá, né? Iami no sentido da grande mãe, é aquela orixá que geralmente não é iniciada para homens, né? É uma orixá que não pega elementos de metal, ela é a orixá que forja o barro, portanto forja o ser humano e a vida, né? E dizem que ela é a que forja e que recebe de volta quando há o desencarne desse filho iniciado. Então, para se colocar elementos desse território sagrado, junto com esse território de festa, que há uma ligação sim, porque você não concebe um candomblé sem festa, sem tambor, sem o samba. Você pode conceber também esse território negro, potente, político, que é a escola de samba, associado a essa tradição, que é o que eu mostro no livro. Mas há de se ter respeito. A escola de samba Vai-Vai, ela cultua Exu e Ogum, não a partir do presidente da escola de samba e do carnavalesco, para que esses elementos estejam ali e não haja deslize, inclusive, de levar uma representação de uma forma equivocada para o desfile, eles têm um responsável religioso. A escola de samba Vai-Vai não faz ritos sagrados quando a escola de samba tá passando na avenida. Ela pode até levar representações e reverência a esses símbolos sagrados, mas o ritual não é feito na avenida. Aliás, a concepção de ritualidade, ela se expande quando a escola está na avenida, porque é como se fosse um xirê, tudo já foi feito, vamos festejar e vamos festejar com a nossa ancestralidade, sendo que no próprio desfile existem elementos sagrados e ancestrais
como, por exemplo, o elemento da porta-bandeira e do mestre-sala, que são os princípios masculinos e femininos de uma tradição africana. E quem nos ensina isso, e muito bem, que é uma grande mestre, é a doutora Helena Teodoro, que estuda escola de samba, estuda inclusive no âmbito da academia. Ela mostra que esses princípios masculinos e femininos, que mantêm a escola de samba como um produto também sagrado dessas expressões negras, ela está presente quando uma escola de samba passa. A baiana, quando gira, ela gira num circular e com as mãos erguidas, pedindo proteção para toda uma comunidade. Muitas das integrantes da ala das baianas nas escolas de samba são orixás, são mulheres iniciadas, são benzedeiras, são rezadeiras, e isso é muito da tradição, né? A baiana é um fundamento na escola de samba. E o fundamento também é uma linguagem trazida de dentro dos terreiros. O que é fundamento na escola de samba? O tambor de primeira representa aquele tambor maior dentro dos terreiros que chama os orixás, que é o principal elemento de comunicação dos orixás. A escola de samba, ela leva isso. A escola de samba leva os princípios, o masculino e o feminino, que está ali no centro, carregando a divindade maior. A ala das baianas, a presença da senioridade, que organiza todas as sociedades africanas, principalmente iorubás. A senioridade está presente na ala da velha guarda, né? A musicalidade na ala musical. Então, essas associações que eu fui fazendo, elas não foram pegas do acaso. Está na história do Brasil. Então, dissociar o território da escola de samba da história do negro, ou dizer que aquele território ele não é um território negro, é um grande crime para a história do Brasil, né? Nos afasta da importância e dos valores que os negros trouxeram. Não é só festa, né? O tambor, a escola de samba, o ajuntamento negro, a forma em que o negro encontrou para, a partir dessas expressões, se fazer presente na sociedade e proteger isso, né? Porque o samba foi perseguido, foi reprimido, ele foi violentado. O Estado formou leis de perseguição, não só aos terreiros dos candomblés, mas também aos ajuntamentos dos negros para batuques e para samba. E o samba também é uma reza. Então a gente diz, e eu coloco no livro, a gente na escola de samba e nos terreiros de candomblé, a gente reza cantando e canta rezando, né? E isso é muito da nossa tradição afro. Eu vejo esses temas que estão chegando para esse próximo carnaval, que é um carnaval muito difícil para tantas comunidades, é um momento em que eu torço muito para que a gente esteja realmente celebrando ter passado esses últimos 2 anos de pandemia, cancelamento de tudo, né? Foi muito difícil. Então, primeiro, torcer para que a gente realmente chegue na Avenida em 2022 assistindo um grande espetáculo na verdade, de celebração pela vida. E o que mais está me deixando contente é ver esses enredos afros de exaltação a personalidades, né? Carolina de Jesus, Clementina de Jesus, Sankofa, que é um elemento da tradição negro-africana que nos faz pensar no passado, mesmo estando no presente, né? Nos faz sempre olhar de onde viemos para que a gente possa seguir em frente. Eu fico muito feliz dessas mensagens negras estarem ganhando amplitude e voz no carnaval. E eu acho que é o espaço, eu acho que é a retomada com esse debate racial nos enredos. E eu acho que, assim, é muito importante a gente notar que o quanto é importante a gente valorizar a escola de samba enquanto um espaço político e de voz principalmente negra, porque falar das tradições dos terreiros sagrados, dos personagens negros esquecidos da história e levar para uma festa negra do carnaval é realmente retomar, né? Retomar pertença com essa expressão. E eu estou muito feliz, e não só aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, em São Paulo em especial, porque é meu lugar, né?
e ver as escolas de samba de famílias negras tentando, né, disputar o espaço nesse carnaval que eu acho hegemônico, porque realmente ele não só invisibiliza corpos negros, como ele também afasta da liderança pessoas negras. Poucas escolas de samba hoje estão lideradas por homens e mulheres negras, e eu acho que isso faz uma diferença. Mas também a consciência, né, de que o carnaval, ele também tem história, também tem a sua tradição, e essa história não pode ser apagada, que é a história do sacrifício, né, de resistência, de lutas e de dores do povo negro, para que hoje a gente esteja celebrando em festa, né, a festa do carnaval a partir de uma expressão da escola de samba. Eu acho que é muito importante.